Olá, boa tarde a todos que nos acompanhem nesta tarde desta terça-feira. Eu sou Matheus Sanderboff, presidente do Parlamento Jovem de Gramado. E eu sou Valentina Bordim, segunda secretária da mesa diretora do Parlamento Jovem de Gramado. Nessa semana e na próxima, a TV Câmara está um pouco diferente, pois nós, vereadores jovens da Escola do Legislativo Ivo Bezzi, vamos comandar as entrevistas. A partir de hoje, você acompanha uma série de programas especiais onde vamos trazer algumas personalidades da comunidade para batermos um papo e trocarmos experiências sobre a história e os rumos políticos de nossa cidade e região. Você pode assistir pelo canal do YouTube da TV Câmara de Vereadores e pela página do Facebook. E para começarmos essa série de programas especiais, recebemos o nosso primeiro convidado, o jornalista e professor Juan Carlos Jiménez Trejo, que acompanha assiduamente os trabalhos do Legislativo, seja dos vereadores titulares ou seja do Parlamento Jovem. Bom, professor, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Agradeço de antemão a sua participação no programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar presente aqui. Esse é o primeiro momento, experiência muito interessante, simpática, linda. Eu quero comemorar esse momento, desejar augúrios de sucesso e justamente uma questão que é importante. Que bom, que bom que o Parlamento Jovem tem seu espaço e que possa fazer essa conexão tão importante com a comunidade, ouvir esse Parlamento Jovem, dar espaço de participação, para que de fato não só fique um registro, quanto que nos brinde um exemplo de participação. Então, para nós, que não somos tão jovens, mas sim espiritualmente jovens, é uma alegria fazer parte desse primeiro momento. Muito obrigado pelo convite. Professor, geralmente é o senhor que nos convida, né? Hoje nós invertemos um pouco este papel, né? Sim. Então, para iniciarmos, gostaria que você falasse um pouco desse seu interesse em acompanhar a nossa política, né? O senhor toda semana se faz presente aqui, acompanha as sessões, quanto como dos titulares, como as nossas, né? O senhor sempre está presente. E o senhor, como que o senhor considera a importante aproximação, né, que o povo tem que ter com a Câmara de Vereadores, com as sessões, né? Então, como que o senhor está acompanhando, enfim, estas questões políticas que Gramado está vivendo neste período? Eu vou começar pelo início, certo? Valga, pode ser até redundante, mas o amigo Mateo, ele quando chega ao nosso programa na rádio, ele sempre se garante ser convidado no próximo programa. Eu vou fazer a mesma coisa, vou devolver a gentileza, sim. Então, vou começar dizendo que algo que é muito importante. Existe uma conexão vibracional que pode lidar entre o medo ou a coragem. E a política não é diferente. Então, tudo o que passe pela vida social, econômica e, claro, política, passa, de alguma forma, pela Câmara de Vereadores. Então, eu quero dizer assim, eu aprendi demais na Câmara de Vereadores. Eu conheci muitas coisas aqui que, se não fosse pelas portas abertas da Câmara de Vereadores, eu não teria a possibilidade de crescer, de entender e de colaborar, contribuir com que essa vida que se tem na política em Gramado, que passa pela Câmara, chegue às famílias, aos lares, e que meu desejo, minha vocação nessa minha participação permanente é um legado que eu recebi de um grande amigo, que é o Sr. Wolf Neumann. Então, o Sr. Wolf Neumann, ele não perdia nenhuma sessão na Câmara. E nós nos conhecemos aqui, e de fato, você tem aqui uma sala, que é a sala da memória justamente, que leva o nome dele, e isso é um motivo de gratidão para esse corpo legislativo, que ele conseguiu materializar aquele reconhecimento. Eu gostaria que tenhamos muitos, senhor Wolf Neumann, sim, e que seja cada vez mais
o número de participantes, assistentes, que esteja presente. E se não for presente, através das redes sociais, dos canais Com certeza. que tem a Câmara. Mas acompanhando, né, professor? Acompanhando. Isso é muito importante. Bom, e sobre esse projeto do Parlamento Jovem que a Câmara desenvolve, o que você acha do programa? Qual é a sua avaliação desse trabalho com a juventude da nossa cidade? O Parlamento Jovem é algo maravilhoso. É a semente da política, justamente fortalecendo o nosso futuro sociopolítico. A juventude é a reserva de esperança dessa sociedade. E quanto mais perto seja a participação dos jovens, melhor será esse processo evolutivo da nossa política. E talvez a grande vacina para a transformação da política aqui nessa cidade é justamente dar esse espaço de participação aos jovens, não ter medo de ouvir os jovens, de dar espaço, mas um espaço participativo real, não meramente discursivo. Aliás, eu sempre lembro alguma frase do meu filho que disse: pai, por que os professores falam fazendo discurso? Porque não são mais objetivos, mais práticos. E, de alguma forma, acompanhando a última sessão da Câmara do Parlamento Jovem, a gente tem essa comprovação. Os jovens não têm tanto discurso, eles têm propostas concretas, eles vão direto ao assunto. Como diz a garotada na rua, eles vão na mosca. Sim, e isso é muito bom. Por quê? Porque se pode fazer política diretamente, sem necessidade de protocolos, sem se perder nos atalhos burocráticos. Então, essa participação dos jovens, ela não só que é bem-vinda, quanto que ela é vivificante para a nossa democracia. A democracia, sem uma renovação geracional, ela vai ficar enferrujada. E assim é impossível renovar a nossa existência política. Eu não quero me estender porque a gente se empolga com o microfone, sim. É verdade. E a Câmara me dilata. E, bom, eu quero ser o mais prático possível, mas nem sempre consigo, sim. Peço desculpas. Professor, hoje a Câmara de Vereadores ela está bem equilibrada em relação aos partidos, né? O senhor que está sempre acompanhando as sessões, como que o senhor tem visto o trabalho desenvolvido aqui pelos titulares dessa casa? Você já quer me colocar em brecha, certo? Já começaram a atuar como adultos e estava muito bom, certo? Mas é assim, eu vou tentar responder com uma expressão mais simbolicamente espiritual. Eu sempre digo que o fundamento do amor, a raiz do amor, está no humor. A gente nunca pode, dentro da nossa memória socio-espiritual, buscando em todas as imagens que nossa memória espiritual tiver, encontrar uma imagem de Jesus pregando com faca nos dentes. Não tem. Ele tem um sorriso, ele tem uma paz, ele tem um humor. E é aquilo que cativa, é aquilo que conecta plenamente. Então, vou tentar responder, Mateus. Hoje, a Câmara de Vereadores, o corpo legislativo, ele está vivendo uma experiência ímpar, inédita. Sim? A oposição hoje tem a maioria na Câmara. Isso que representa um fantástico desafio para provar até onde nós temos empatia social, até onde nós temos capacidade de lidar com as diferenças, mas, sobretudo, altura para fazer uma política maior. Do outro lado da politicagem. Então, talvez seja o melhor momento na história da Câmara de Vereadores. Aliás, eu quero parabenizar essas últimas gestões. Estou falando da gestão do
professor vereador, o professor Daniel, do vereador Renan, mas de modo especial do vereador Celso Fiorese. Por quê? Porque ele tem sido alguém que conseguiu aquilo que em diplomacia é muito importante, que é valorizar as formas. Quando os conteúdos não têm ponto de conexão e muitas diferenças, as formas são aquelas que nos possibilitam um diálogo permanente e fecundo. E nas horas mais difíceis de maiores diferenças, talvez é justamente aí que apareceu a verdadeira dimensão de um presidente que ele fez honor à sua investidura de presidente de um corpo legislativo como poucas vezes antes a gente viu. Não estou fazendo campanha pelo vereador Celso Fiorese, mas sim um reconhecimento daquilo que de fato é importante, o que se espera, maturidade nas formas, cuidado e equilíbrio nas decisões. E por isso eu acho que essa Câmara está conseguindo falar menos e fazer mais. É o que nós queremos, não? É. E, na sua opinião, a Câmara de Vereadores de Gramado tem sido de fato a casa do povo? Essa pergunta só pode vir de uma mulher, sim, com uma pergunta bem aguçada, bem provocativa. Nós estamos vivendo uma fase maravilhosa dentro da história da humanidade. E a gente, para responder essa pergunta, a gente precisa observar com carinho, com cuidado, aquilo que essas duas palavras representam. A palavra casa e a palavra povo. O que é uma casa? O que é a casa realmente? A casa é um refúgio? A casa é um lar? Ou é a casa, é o ponto de encontro onde se encontra a sociedade nesse caso? E o povo? O que é o povo? Qual é o povo que se representa na Câmara? Então, dessas perguntas, a gente precisa ter um entendimento que vá além do conhecimento. Tentar entender o que cada um entende por casa e por povo. Se eu fosse rigoroso com isto, eu diria, Paty, as portas estão abertas nessa gestão? Não tenho certeza. É o povo que chega aqui. Aliás, em algum momento, eu coloquei no meu programa Ecos da Sessão, da minha rádio, a FM Gramado 87.5, uma pergunta ao ar. Como se faz política quando não se vota? Então, de alguma forma, isso está linkado com aquela pergunta, com essa resposta. Nós precisamos estar em campanha o tempo todo. E para que essa casa seja a casa do povo, o povo precisa ter voz, mas precisa ser ouvido. Não adianta as reclamações chegarem se as reclamações não forem atendidas. Aliás, em uma passagem do discurso do presidente Matheus Boff, foi colocado isso oportunamente. Qual é o recado que o Parlamento Jovem fez ontem? Meus titulares, meu poder executivo, não subestimem os questionamentos do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem tem sido eco de demandas genuínas da sociedade como um todo. Sejamos prudentes. Aliás, a prudência é de todos os dons o maior, aquele que administra todos os dons. Aliás, sem querer me estender, como no final da primeira carta aos Coríntios, nessas horas, nesse momento, só restam 3 coisas: fé, esperança e amor. E das 3, o mais importante é o amor. E o amor
meus amigos, é quando a conexão ela é autêntica, ela é genuína, mas, sobretudo, ela é leal. Então, esse apelo do Parlamento Jovem ontem precisa ser atendido em tempo e forma. Eu não quero me estender, mas é por aí minha posição, vereadora, sim. Me conta, consegui responder ou posso me estender um pouquinho mais? Sim. Bom, Então, e agora? Como segue? posso ir? Nosso programa já está chegando no fim, o tempo já está acabando. Agora que estava lindo tudo, agora que a gente ficou feliz, já estava a bola quicando para fazer o gol, resulta que está acabando tudo. Mas eu agradeço a participação hoje, professor, na TV, e a sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Eu quero agradecer a iniciativa, a Prof. Neiva, ao Paulinho, a toda a equipe de comunicação, a minha querida vereadora, o meu querido vereador, mas sobretudo as famílias de vocês. A tua família que eu conheço tanto, que aprecio tanto. E o Matheus já é como da casa na rádio, então dispenso comentários porque ele é um merecedor dessa oportunidade de ser reeleito presidente. E olhemos com muito carinho, com muito respeito as demandas de nosso Parlamento Jovem. Vida longa ao Parlamento Jovem, vida longa a esse espaço. Amém. Aqui na comunicação da Câmara de Vereadores. Bom, agradecemos a cada um que assistiu à TV Câmara de hoje. Lembramos que o nosso programa vai sempre ao ar terça-feira e quinta-feira às 17 horas, exceto em feriados. Nossa transmissão acontece pelo Facebook e pelo canal do YouTube da TV Câmara de Vereadores. Nós retornamos amanhã. Um bom início de noite a todos e até lá.